ipunoticias.com. Acesse www.ipunoticias.com, o seu site de informação local. Alô, amigos do Ipu Notícias, nós estamos de volta com mais um entrevistado da série de entrevistas com personalidades que fazem a história política e social de Ipu. E nessa semana, que a cidade de Ipu completa 171 anos, nada mais oportuno do que o nosso entrevistado ser o prefeito municipal de Ipu, Sávio Pontes. Sávio, prazer enorme, Ipu Notícias está aqui com o chefe executivo dessa semana, que é a semana do município. Prazer é todo meu, né? Eu agradeço a oportunidade de estar nesse momento da Semana do Município aqui com vocês para esclarecer toda e qualquer dúvida, toda e qualquer questão administrativa, discutirmos política, enfim, todo e qualquer assunto de forma transparente, de forma sincera, para que a gente possa dar o melhor da informação ao povo ipuense. Nós queríamos começar, prefeito, não necessariamente falando da sua administração, mas falando da pessoa do Sávio Pontes. Você é ipuense, você vem de uma família tradicional do Ipu, e nós temos o conhecimento que a sua infância, ela não foi necessariamente do Ipu, mas você nunca perdeu esses laços com a cidade. Nesse momento em que a gente se aproxima de um 26 de agosto, como é que o cidadão Sávio Pontes fala da sua relação com o município do Ipu? Olha, eu nunca deixei perder a oportunidade de nas férias estar no Ipu. Eu me orgulho muito, eu nasci no dia que o Ipu nasceu e aonde o Ipu nasceu. Eu nasci no quadro da Igrejinha, no dia 26 de agosto de 1968. E isso para mim não é coincidência, eu acho que ali nascia comigo uma missão que era de um dia dirigir o destino da minha terra. E essa missão que me foi dada, chegou o dia quando nós ganhamos a eleição em 2008. Ganhei a eleição em 3 de outubro de 2008, né? E iniciei minha gestão em janeiro de 2009. Portanto, eu não acredito que seja uma mera coincidência. Eu acho que veio uma missão divina, e eu me preocupo muito em estar bem com a minha consciência de estar cumprindo bem minha missão. E hoje eu sou uma pessoa muito feliz, porque, por exemplo, nós estamos comemorando 1 ano da Escola Profissionalizante do Ipu. E a transformação que essa escola vai proporcionar à sociedade ipuense é uma coisa que nós não conseguimos nem dimensionar dentro de uma realidade do impacto social, do impacto educacional que essa escola traz para o município. Eu me recordo também quando ainda deputado trouxe a agência do SEBRAE. Nós nunca iríamos ter a oportunidade de ter uma agência do SEBRAE, e hoje nós temos. Eu consegui trazer de volta o prestígio político para trazer uma agência do INSS, que está aí já concluída, só esperando a efetivação dos concursados do INSS para começar a operar e a funcionar. Nós conseguimos, eu conversava ontem com o Demar Barba, do SAI, ele falando do intento que foi trazer a água, o abastecimento de água do Ipu, lá do Araras, para que abastecesse a cidade do Ipu, deixando bonito. Você vê que depois que nós fizemos a mudança, o bonito todo ano tem sangrado, praticamente. Então, nós conseguimos aumentar a infraestrutura educacional. Como? Conseguimos o Monsenhor Gonçalo, que era do Estado, e passou a ser do município. Nós conseguimos o Zé Lourenço, nós conseguimos o Murilo Aguiar, nós inauguramos a escola profissionalizante, estamos inaugurando agora quinta-feira a escola da Várzea do Giló, e em janeiro do próximo ano estaremos inaugurando uma escola na Engazeira e estaremos inaugurando outra escola aqui na Mina, no Centro de Educação Infantil.
Estaremos iniciando agora a construção de mais 3 centros de educação infantil. Então a infraestrutura da educação, ela nunca teve tanto desenvolvimento como tem tido na nossa administração. Então isso é compromisso, isso é comprometimento, isso é trabalho. O Seguro Safra e assim os grandes programas que a gente tem desenvolvido. Eu tenho orgulho de dizer que quando eu peguei o IPU, era a 3ª pior educação do estado do Ceará. Hoje o IPU tem escola recebendo prêmio de escola nota 10. Hoje o IPU está entre as 50 primeiras escolas do estado do Ceará. Com muito orgulho, porque isso traz para a gente a consciência do dever cumprido, a consciência de aquilo que a gente se comprometeu com o povo ipuense, a gente está conseguindo fazer. Eu acabei de falar com o engenheiro que acompanha a obra da reforma da igrejinha. Ele me dizia que hoje à tarde está tendo uma reunião com a sociedade civil do IPU, com a FAI e as demais entidades, para explicar todos os processos da restauração da igrejinha do Quadro. E nós já tivemos ontem a inauguração da sala de artes, lá no prédio da estação ferroviária, que está lá o artista plástico, que colocou a foto de todos os prefeitos, foto não, a caricatura, vamos dizer assim, de todos os prefeitos da história do IPU. Belíssima a sala de arte do IPU, que foi inaugurada ontem. Nós estamos aí com vários movimentos no aniversário do município. A inauguração do ginásio, no nome do seu Manu Carlos, foi um pedido que a liderança José Carlos Sobrinho me fez, e foi uma promessa que eu fiz a ele. Ele disse: sabe, meu pai nunca foi reconhecido no IPU. Eu disse: pois eu irei construir um ginásio na frente da sua casa que vai levar o nome do seu pai. E quinta-feira estou cumprindo a minha promessa com o Zezé. Então, tudo isso para mim é motivo de orgulho, de alegria para com o povo ipuense. Como o senhor falou, Sá, você foi eleito em 2008 e a gente pergunta, nesses 171 anos de política, de história, né, de evolução política do IPU, sobretudo analisando os últimos 50 anos, vamos assim dizer, em que nós passamos a ter os prefeitos sendo eleitos pela sociedade, foi a partir do ano de 28, quando nós tivemos o Félix Martins, e aí houve toda uma evolução política, inclusive passou até pelo seu avô, que foi o Antônio Pereira de Farias, e pelo seu tio, que é o Dr. Milton Pereira. Então, o prefeito Sávio Pontes, ele tem uma marca diferente na sua administração, comparado com as outras? Olha, na verdade, eu me preocupei em fazer aquilo que eu acho que estava precisando fazer no IPU. Nós começamos tudo do zero. No meu entender, a gestão passada foi um verdadeiro desastre. Nós não encontramos nenhuma obra, nós não encontramos nenhum planejamento. Nós hoje tem documentos que não tem nem aqui na prefeitura, né? Então eu me preocupei com isso, porque o prefeito, ele é prefeito naquele momento, amanhã ele não será mais prefeito. Então, o que é que eu me preparei? Nós começamos a fazer processo de digitalização de todos os documentos. Então, sai prefeito, entra prefeito, está todos os documentos aí de todas as medidas que a prefeitura tem tomado. Então, é uma sequência administrativa, tem uma organização, tem um planejamento, né? Nós pegamos, por exemplo, um déficit previdenciário de 19 milhões de reais, né? Fizemos o parcelamento do INSS, pessoas que não podiam se aposentar porque estavam sem ter o comprovante de recolhimento. Então nós fizemos e graças a Deus conseguimos fazer esse parcelamento. Estamos aos trancos e barrancos, pela escassez de recursos, pagando rigorosamente o parcelamento, né? Atrasa aqui, acocha acolá, estica daqui, estica de lá, mas nós temos conseguido atender a nossa população que pagou a Previdência e hoje pode se aposentar. Nós abrimos o hospital municipal. Então, só para fazer um resumo, nós tivemos, nesses 2 anos e meio de administração, eu fiz um levantamento por alto, nos últimos 20 anos, tudo que foi investido no IPU nos últimos 20 anos, não dá a metade do que nós já conseguimos investir nos 2 anos e meio. Fruto de quê? Fruto da grande parceria com o governador Cid Gomes.
fruto da grande parceria com o governo federal, fruto de um planejamento e de uma credibilidade conquistada lá fora, no governo do Estado e no governo federal. E, embora toda a oposição tente atrapalhar esse processo, tente desgastar essas relações, mas cada vez mais elas ficam mais sólidas. Você vê que, apesar de todo o denuncismo, de todas as falas oposicionistas, de todas as tentativas, o IPU acaba de ganhar a parceria do governo do Estado e do governo federal num show que traz para cá uma das maiores atrações nacionais, que é o Chiclete com Banana, e na construção de 3 centros de educação infantil no estado do Ceará. É inédito um município ter uma parceria dessa com o Estado. Portanto, esse fortalecimento, essa força, é fruto de trabalho, de credibilidade, de dedicação. E é isso que eu tenho pautado minha administração. Pautado na eficiência, pautado na capacidade da equipe para que a gente possa realizar cada vez mais pelo nosso município. Prefeito Sávio Pontes, uma vez, informalmente, você conversando conosco, você disse que a família Pereira tem uma tradição de não perder eleição no IPU, né? A família Pereira não perde eleição. E a gente pergunta se isso é por vaidade que você falou, ou até mesmo por uma questão de números. De onde vem essa confiança na reeleição, que você já confirmou que é pré-candidato, que é uma coisa natural, em 2012? Essa confiança é fruto do trabalho. Eu tenho comigo de que quando você trabalha, quando você é determinado, quando você é dedicado, o resultado vem com naturalidade. Quando eu falo, as pessoas brincam que no IPU nunca teve um prefeito reeleito, que isso é um tabu. E eu digo sempre que eu tenho 2 tabus na minha família que mostram que eu serei reeleito. E aí me pergunto quais são os 2 tabus. Pereira nunca perdeu a eleição. E todo Pereira que foi prefeito foi 2 vezes. Meu avô foi 2 vezes prefeito de Ipu, meu tio foi 2 vezes prefeito de Ipu, então naturalmente eu serei 2 vezes prefeito de Ipu. E com relação a Pereira, não foi só o meu avô. Tem o Afonso Pereira, tio Afonso, né, que foi vereador, depois o Chico Afonso, que foi vereador. Então, a família Pereira tem uma tradição política muito forte no Ipu. Isso eu acho que fruto já de uma confiança de muito tempo, né, dos nossos ancestrais, né, que trouxeram sempre o benefício para o Ipu. E graças a Deus, isso mostra que há um tabu positivo a meu favor, não aquele tabu negativo de que nenhum prefeito foi reeleito na história do Ipu. Então eu gosto sempre de mostrar que existe esse outro tabu. Tanto todo Pereira que foi prefeito foi 2 vezes e nenhum Pereira perdeu a eleição no município de Ipu. Politicamente falando, o prefeito Sávio Pontes, ele faz uma política que a gente chama de agregação, de cooptação. Existe uma série de denominações. Nós temos, por exemplo, vereadores que foram eleitos que não votaram no senhor em 2008, como é o caso do vereador Manuel Palacios, como é o caso do vereador Donato Martins, e muitos outros líderes políticos, lideranças, que hoje em dia estão com o senhor. Essa política que a gente chama de cooptação é uma estratégia para criar um grupo próprio seu, ou apenas uma estratégia de fortalecimento que vincula-se também a uma questão administrativa? Não, eu acho que é uma ideologia política, né? Eu acho que a gente tem que respeitar todas as posições e opiniões e tem que tentar convencer aquelas pessoas que têm opiniões contrárias a você. Então, depois que passou a eleição, eu passei a conversar com as pessoas que tinham sido meus adversários. Eu vejo muita gente colocar: olha, se eu conhecesse o senhor, se eu tivesse conhecido o senhor como eu estou conhecendo hoje, antes da eleição eu já tinha votado no senhor. Então isso é um processo de tempo, porque o que acontece é que muitas vezes as pessoas não conhecem, e aí vem um adversário, faz uma imagem, e aí você cria uma imagem que na verdade não é aquela imagem do candidato adversário. E a política é como time de futebol.
acaba tendo aquela paixão, aquele amor pelo candidato, e aí faz você cegar de todas as formas. E política não é isso. Política é coisa séria, é muito sério. É importante que a população ipuense tenha noção do que significa ser prefeito de uma cidade, da responsabilidade, né? Quando você quer ter responsabilidade, quando você quer realizar, quando você está determinado a mudar o destino e a vida daquela sua comunidade que você vive, que você está disposto a liderar. Porque o prefeito, ele é só um líder. Tudo aqui é do povo. Eu sei que às vezes eu converso com as pessoas e eu digo, olha, quando é uma coisa minha, eu me sinto mais tranquilo, mais relaxado para tomar a decisão. Quando é da prefeitura, eu tenho mais cautela. Por quê? Porque é do povo, é de todo mundo. E aquilo que a gente cuida das coisas dos outros é uma coisa muito complexa. Então eu procuro, com muito trabalho, com muita determinação, ter esse zelo, ter esse cuidado. E tenho essa política de convencimento. Você nunca viu, nem vai me ver falando de fulano, de cicrano, de beltrano, da vida pessoal de ninguém, esculhambando ninguém. Eu posso fazer crítica administrativa de alguém, eu posso fazer crítica da postura de certas pessoas, mas jamais entrarei na vida pessoal de ninguém, porque não é esse o meu objetivo. Eu estou na política para construir, eu não estou na política para destruir. Tem gente aí que só pensa em querer destruir as pessoas, inveja das pessoas, inveja do momento que elas vivem e vive em função disso. E eu não. Eu vivo para estar construindo. Eu digo sempre que queria ter uma oposição que discutisse comigo os problemas do Ipu, que trouxesse para mim as falhas administrativas e que junto delas as soluções, para junto a gente construir um Ipu muito melhor. Mas não é isso que a gente tem aqui, infelizmente. A gente tem uma oposição medíocre, uma oposição composta por pessoas que não são idôneas, né? E a gente acaba esbarrando, né, num processo de depreciação do Ipu. Então, é um querendo construir e 10 querendo atrapalhar. O Cid usou isso aqui no governo itinerante, que ele falava das pessoas também do Estado, que faziam isso contra ele, que é governador, e ele chamava os espíritos de porco, né? Então, isso é muito triste, mas é outro grande desafio nosso, mudar a cultura do nosso povo, para que a gente possa abolir definitivamente esse tipo de comportamento da política ipuense. Sabe, falando de sucessão municipal, nós sabemos que existe uma relação muito próxima sua com o Cid Gomes, conhecido de muitos no meio político, que a articulação da sua candidatura ao governo do Estado, ela partiu de um momento, de uma articulação feita na Assembleia, que envolveu o senhor, que envolveu o Domingos Filho, e que também foi decisiva para que ele fosse o candidato naquela ocasião a governador do Estado do Ceará. E hoje em dia nós sabemos que o Cid Gomes, ele é, podemos dizer assim, namorado, né? Ele é a oposição do Ipu. A gente nota que existe uma articulação partidária para buscar o apoio. Essas pessoas que outrora não estavam apoiando, levantando a bandeira do projeto Cid Gomes, como é que você vê? É uma situação desconfortável, contraditória na sua opinião? Não, eu vejo com naturalidade a nível de política estadual. Acho normal. Fico até feliz, porque isso mostra que, quando eu disse que o Cid era a melhor opção para o Estado do Ceará, e algumas pessoas diziam que não, hoje estão vendo que realmente era melhor e estão me dando razão. Se estão me dando razão na política estadual, poderão até, quem sabe, dar razão na política municipal. Agora, mais do que isso, o que me remete são as incoerências, que a gente fica assim, besta de ver algumas pessoas, acho que esnobam da inteligência dos outros. Porque eu vi a entrevista da ex-prefeita e vi quando ela criticava aquelas pessoas, aqueles políticos que mudaram de ideia e que hoje estão seguindo a política do novo tempo, né? E ela fez críticas ardorosas, inclusive conclamou a sociedade para mudar. E ela, na mesma entrevista, coloca
né, a possibilidade de mudança, de vir a estar do lado do governador. Eu perguntei ao governador se ele tinha tido com ela, ele disse que em nenhum momento teve com ela, que em nenhum momento sinalizou apoio a ela aqui, e que de forma nenhuma. Então, que portanto, o cenário partidário é o cenário do partido lá que o deputado que eles votaram faz parte. Mas para os outros terem ideia, o partido do governador é o PSB. O PSB aqui no Ipu será dirigido pelo Dr. Pedro Josinho, que é meu pai, e que milita na política há muito tempo também, nunca foi candidato, mas já foi secretário da Prefeitura de Sobral, foi secretário da Prefeitura do Ipu, foi gerente da Caixa Econômica e está aí formando, consolidando o PSB no município de Ipu. Então, portanto, o partido do governador, o 40, tem o PRB, que é outro partido que desenhou, junto com o governador Cid Gomes, a sua grande ascensão ao governo do estado, que é o PRB. O PRB hoje é presidido pela Toinha Carlos. Tem o PMDB, que foi outro partido, como o governador nunca escondeu do esforço que nós fizemos para que ele saísse candidato. Você, Kleber, testemunha disso, numa entrevista que ele deu nas rádios Sobral, e esse trabalho eu presido o PMDB do Ipu. Então, o PT, o PV, são partidos da base que continuam com a gente, conosco, se Deus quiser, para a sucessão. Portanto, eu acho importante, Kleber, essa aproximação, acho isso salutar. No entanto, fico triste com a incoerência das pessoas. Eu acho que a gente precisa ter uma coerência na nossa visão, ter uma segurança na nossa formação de pensamento. É normal, só não muda de ideia quem não tem ideia. Então é mais do que natural as pessoas entenderem. Tem gente que achava que o Sávio Pontes não era um bom prefeito do Ipu. Hoje acha que é um bom prefeito do Ipu. Então, na passada não votou. Nessa próxima eleição poderá votar. Qual o problema? Não tem nenhum problema, não é nenhum desmérito, não é nenhum desmerecimento. Pelo contrário, é um engrandecimento, é uma visão de enxergar aquilo que está acontecendo no município de Ipu. Ao longo da semana, os nossos internautas, eles interagem, fazem várias perguntas, que algumas delas a gente sempre insere aqui, já sem a identificação, porque são perguntas repetidas. O Luiz Fernando Lopes, que é um dos mais assíduos frequentadores do Ipu Notícias, ele questiona, através aqui do site, essa questão do porquê que o doutor Luiz não quis assinar os contratos da história polêmica dos banheiros, que a mídia tem dado muito enfoque sobre isso, e também de que havia uma suspeita de que o valor ali era muito alto. E ele também pergunta qual é a sua relação com essa empresa que ganhou o processo licitatório, que foi a Construcom. Olha, eu nem conhecia Construcom, nem conhecia o Marcelinho, que foi a pessoa que ganhou a licitação, que é o sócio da Construcom. Passei a conhecer depois, como nós fizemos o contrato, eu tinha ganho a licitação. A licitação, nós convidamos o Ministério Público para fazer parte, nós convidamos a sociedade civil para fazer parte. Nós tivemos toda a transparência possível, ela apresentou todos os requisitos, para você ver, não ter nenhuma contestação. Quem participou, quem quis participar do processo licitatório participou. Quando você tem uma falha, tem algum recurso, qualquer pessoa pode interpor na hora do processo, e isso não foi feito. Portanto, a empresa ela cumpriu todos os requisitos legais, ela cumpriu. Hoje os banheiros estão 99% concluídos e o prazo só termina em novembro. Ela cumpriu com o seu contrato. Eu não tinha e não tenho motivo nenhum para criticar, para falar da construtora Construcom, e muito menos do projeto dos banheiros. O que eu sei é que no Ipu devia estar orgulhoso de ser um dos poucos municípios que conseguiu mais de 2.500 kits sanitários implantados nos nossos 2 anos e meio aqui no município do Ipu. Ou feio ou bonito, como muitos disseram que os banheiros são feios, o feio ou bonito, mas eles estão prestando serviço
aqui foram destinados. Eu acho que isso é que é importante. As pessoas precisam conhecer. As pessoas, se tiverem dúvida, vão lá na Piedade, vão lá na exposição, vão lá nas Pedrinhas, vão no Igá, vão nas comunidades onde foram construídos os banheiros, olhem, conversem com as pessoas, vejam que aquilo mudou a vida das pessoas. Isso é que é importante. Com relação ao vice-prefeito e na época secretário de saúde, ele hoje diz isso, mas na época não dizia. Ele estava viajando e eu estava no município e me trouxeram. Eu queria agilizar o início do programa dos kits sanitários para não ter risco de perder, né? Porque realmente eu sabia que era um volume alto para o município, e assinei como prerrogativa natural do prefeito, né? Pode assinar todo e qualquer contrato, independente do secretário, né? E ele nunca me falou que tinha suspeita de irregularidade no processo, de irregularidade nisso. Ele sempre me questionou por que não botava pela infraestrutura ao invés da saúde. E aí o contador explicou porque no orçamento a rubrica que tinha para kit sanitário era na saúde, não era na infraestrutura. Por isso que teve que ser alocado contabilmente na saúde. Mas eu mesmo concordava com ele que aquilo ali era um projeto de infraestrutura, não de saúde, né? Embora a gente saiba que o kit sanitário também interfere na saúde. Então, portanto, hoje, porque há uma mágoa, né? Porque foi tirado o apoio financeiro que a família recebia, aí fica assim, né? Essa lisura. E eu sei de muitos processos ilícitos, né, do nosso vice-prefeito, e nem por isso vou estar aqui atirando, vou estar aqui criticando. As pessoas um dia vão saber a verdade. As pessoas um dia vão tomando conhecimento de quem fala a verdade e do que é a verdade. E um dia conhecerão. Agora, eu jamais deixarei de me defender. Não partirei para ataques pessoais, não partirei para essa guerrinha que querem me chamar. Mas tenho documentos comprometedores que, se eu quiser trazer à tona como defesa e for obrigado a fazer isso, eu trarei com certeza a toda a população impolícia. Bom, outra pergunta dos nossos internautas que acompanham o Ipu Notícias e o blog do Kleber Teixeira, essa série de entrevistas com pessoas que fazem a história política do Ipu, é do Marcos. Ele se identifica, coloca aqui o telefone, inclusive, ele fala sobre o Pró-Cidadania, sobre aqueles agentes que foram desligados e também se essas pessoas ainda serão chamadas, se o programa vai ter continuidade, prefeito. Olha, o Pró-Cidadania é um programa do governo do Estado em parceria com a Prefeitura. Ele foi previsto para ter uma duração de 2 anos. Nós fizemos um ano, ainda não renovamos o outro ano. O Pró-Cidadania hoje está sendo sustentado única e exclusivamente com recursos da Prefeitura, né, porque no primeiro ano já terminou e nós não fizemos ainda um contrato no segundo ano. Então, ele terá no mínimo mais um ano de duração, o Pró-Cidadania no município do Ipu. O Pró-Cidadania foi um programa idealizado para estimular a parceria com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, né? Então nós utilizamos essa ferramenta com o Estado e na hora que acabar vamos fortalecer a Guarda Municipal, né? Porque para mim o Pró-Cidadania e a Guarda Municipal ele marcham conjuntos, né? Então esse fortalecimento, o certo é que hoje nós temos com as duas entidades juntas 60 homens, em torno de 60 homens na segurança do nosso município, Pró-Cidadania e Guarda Municipal. E queremos deixar sempre nessa média, né, de fortalecer estamos trazendo, né, um pilotão para o município do Ipu. Eu já conversei com o Arthur Lani, ele acha que até o próximo ano a gente estará aqui com um pilotão no município do Ipu. Isso aí representa um efetivo em torno de 17 policiais efetivo nas ruas. Hoje nós temos 3, 4, né? Então é um aumento significativo, mas a Guarda Municipal e o Pró-Cidadania a gente espera aí fortalecer cada vez mais a segurança do nosso município. Prefeito Sávio Pontes, o Ipu ele respira política nas calçadas, nos bares,
qualquer aglomeração se fala em política. E nós sabemos que nós, do Ipu Notícias, já estamos aí entrevistando uma série de personalidades e conhecidos, e alguns que até se propõem a serem candidatos a prefeito de Ipu. Como é que o senhor vê esses candidatos, esses possíveis candidatos? O senhor acha que existe um candidato que tem um projeto, que tem alguém que representará a oposição, aquela oposição que o senhor conseguiu vencê-la em 2008? Com sinceridade, Kleber, eu não vejo isso no Ipu. No Ipu eu não vejo nenhuma oposição que se desenhe para uma oposição séria, para uma oposição honesta. Eu vejo oportunistas que deixaram de ter benesses da prefeitura, deixaram de ter os seus interesses atendidos pelo prefeito e que por conta disso hoje se diz oposição, uma onda única e de denuncismo barato, de denuncismo demagógico. Eu vejo pessoas que estão à frente dessa oposição, e se você fizer um levantamento na vida pregressa, é um verdadeiro estelionatário, e assim, pessoas que já cumpriram pena, então você não tem uma oposição política, você tem uma oposição raivosa, de pessoas que tiveram seus interesses contrariados. Se você observar, dentro desse processo de oposição que aí se desenha, são pessoas que apoiaram o Sávio Pontes para prefeito. E que nos 2 primeiros anos, o prefeito Sávio Pontes era o melhor prefeito da história do Ipu. E agora o prefeito Sávio Pontes é o pior bandido da história do Ipu. Então, por que uma mudança de opinião tão radical? O que fez essas pessoas mudarem de ideia, se não o interesse financeiro, o interesse oportunístico da política, para tentar conseguir mudar a uma realidade para voltar a ter benesses da prefeitura do Ipu. É esse o interesse dele. Nós não temos, eu não vejo aí nenhuma oposição preocupada com o projeto para o Ipu, preocupada com o desenvolvimento do Ipu, preocupado com a educação do povo ipuense, preocupado com a geração de emprego do povo ipuense. Eu vejo sim uma oposição preocupada com o seu bolso. O prefeito Sávio Pontes ele foi eleito em 2008 em uma aliança política com a ex-prefeita Toninha Carlos. O senhor já tinha sido votado deputado estadual, já vinha em uma linha de oposição e, como nós sabemos, o senhor acabou sendo candidato do grupo dela, liderando o grupo dela. Se comenta que Toninha não estará no Sávio Pontes em 2012, nas eleições do ano que vem, mas nós sabemos que a Toninha ela abdicou oficialmente por causa de um problema familiar, de saúde da sua família. E hoje em dia muitas pessoas comentam que ela não estará com o Sávio Pontes. Para que o senhor vê esse posicionamento de algumas pessoas, de onde que vem essa colocação, e se já existe na parte da própria Toninha alguma afirmativa, algum sinal, algo sinalizando, se relacionando a isso? Olha, Kleber, de forma nenhuma. Eu disse aqui para você anteriormente que a nossa oposição é uma oposição de oportunistas. Então eles vivem de lançar boatos na cidade do Ipu, boatos mentirosos, para tentar ir levando o desgaste de um candidato e segurar de alguma forma as pessoas na oposição. Fazem isso de maneira leviana, de maneira mentirosa. Eu com a Toninha não tivemos nenhum arranhão pessoal, ela nunca me disse nem que pensava em ter nenhum rompimento político, pelo contrário, às vezes que eu converso com ela, ela se mostra muito solidária a esse tipo de comportamento, e a gente sempre conversou sobre essas fofocas plantadas por algumas pessoas dentro do município de Ipu, e assim, eu desprezo todo tipo de informação que não seja da própria pessoa. Eu ontem falei com a Toninha por telefone, ela está com o Zezé, os médicos,
Fortaleza, e se desculpando que ela não poderia vir com o Zezé para o ginásio no nome do pai dele, mas que o Marcelo Carlos iria representar a família, tinha sido acertada, né, que o Marcelo Carlos viria com as irmãs do Zezé representando a família. Isso foi o que a Toninha me passou ontem por telefone. E nesse momento a gente conversou algumas amenidades, brincamos e tudo, e em nenhum momento houve sinais de rompimento político. Eu até brinquei e disse que ia tomar água de coco com ela na próxima semana, quando passasse as festas do município, que folgasse mais, eu iria dar um prejuízo a ela de tomar uma água de coco com ela. Então, para conversar um pouco de política, né, de estratégia, de alianças dos partidos, já que até o dia 30 de setembro termina o prazo das filiações partidárias. Então, essa questão do seu vice, o senhor confirma que a Toninha vai indicar pelo PRB, pelo partido dela? Essa prerrogativa ela terá. Da minha parte ela terá. Eu já disse publicamente, eu não sou homem de duas palavras. A Toninha indicará o vice na nossa chapa da eleição e indicará o meu sucessor na outra eleição de prefeito, se Deus quiser, que nós juntos continuaremos a administrar o IPU, e depois ela também será a pessoa que vai indicar quem será meu sucessor. Eu disse a ela, inclusive ontem, que eu tenho um grande sonho, ao deixar a política, ao deixar a prefeitura do IPU, eu queria entregar nas mãos da Toninha, para que a população ipuense possa enxergar a injustiça que no passado fez com a Toninha Carlos. Então, a Toninha, para mim, ela tem ainda muito a colaborar, ela pode ajudar muito no nosso município, está no momento que precisa cuidar do Zezé, no momento familiar, né, mas eu acredito que no futuro ela ainda possa dirigir o destino da cidade de Ipu. Prefeito Sávio Pontes, a ex-prefeita de Ipu, Corrinha, ela, em entrevista ao Ipu Notícias e ao blog do Cléber Teixeira, ela confirmou sua pré-candidatura, mas ela também deixou a ideia de que poderia também abrir espaço para algum outro candidato de oposição. A gente sabe que hoje em dia se comenta muito de que algumas pessoas não poderão se candidatarem. E a candidatura do seu conhecimento da prefeita Corrinha, ela é viável? E se não for viável, quem seria o nome de oposição? Olha, ao que eu sei, existe uma lei chamada Lei do Ficha Limpa, né, que as pessoas que foram julgadas pelo tribunal, mais de um julgador, e transitado de julgados, ele não poderá ser candidato. Mas ela não foi votada ainda, né, prefeito? Todas as contas dela foram votadas na Câmara Municipal de Ipu e foram desaprovadas, vieram desaprovadas do Tribunal de Contas do município e foram confirmadas pela Câmara Municipal de Ipu. Então, e já na nossa administração, diga-se de passagem, portanto, já depois de janeiro de 2009. Né? E eu me recordo que os vereadores vieram me perguntar e eu disse que eles ficassem à vontade, que eu não ia me meter nessa análise de conta de ex-gestor. Que eles quisessem, eu não ia perseguir ninguém, a minha política não seria de perseguição, e que cada um votasse de acordo com a sua consciência. Né? Então, eles desaprovaram as contas da ex-prefeita, e pela lei do Ficha Limpa ela não pode ser candidata. Agora, se o Brasil vai cumprir o que está na lei, se o Brasil está no momento, eu acredito que vai. Eu acredito que a lei do Ficha Limpa vai vigorar sim, e eu não acredito na legalidade da candidatura da ex-prefeita. Não acredito por uma questão simples, que é lei. Né? E o momento hoje é um momento de limpeza geral. Né? Limpeza, principalmente quando a pessoa já está no processo de transitar e julgado. Né? Ela foi julgada em todas as instâncias. No entanto, saber quem será a oposição é aquilo que eu lhe disse, ainda não sabemos. Acho tarde construir uma candidatura nesse momento, né? Mas trabalho, né, como se tivesse uma eleição com um candidato mais forte. Né? O poder ele é desgastante, né? A gente sabe disso,
As pessoas às vezes pensam muito nos seus benefícios pessoais, a gente pensa muito na construção coletiva, na construção de longo prazo, né? E que para isso a gente sabe que nós temos um caminho curto, mas quem sabe vamos esperar aí quem seja esse candidato da oposição. Eu acho que dá para vocês fazerem até uma enquete, né? Teve uma novela aí que passou 2 dias, quem matou a Norma, né? Então, quem será o candidato dentro da legalidade? O nosso vice-prefeito também não tem, está no meio do ficha suja. O senhor está dizendo que o doutor Luiz Gonzaga não pode ser candidato-prefeito? Também não, ele está, se você pegar a relação do TCM, que botou esses nomes, o nome dele consta lá, né, quando ele foi secretário, no processo de 2001. Eu digo porque eu trabalhei para conseguir eliminar, conversando com o advogado, para conseguir uma liminar para ele ser candidato. Essa liminar foi derrubada, portanto volta ao status quo anterior, né? E ele está lá na relação do ficha suja, né? Portanto, no município do Ipu, não poderia ser candidato. E aí a gente vê, né, com muita tristeza. Eu gostaria de ter uma oposição que eu discutisse, que eu debatesse. Eu acho que isso é importante para a democracia, né? Mas infelizmente a gente só vê aí, como eu falei, oportunistas que não têm moral nenhuma para falar de ninguém, né? Porque são estelionatários, são pessoas que na nossa sociedade são chamadas de bandidos. E para encerrar a nossa entrevista com o prefeito municipal de Ipu, Sábio Pontes, nessa semana, que é a semana em que nós comemoramos o Dia do Município, 26 de agosto, você frisou até a data do seu aniversário, nós queríamos que o prefeito deixasse aqui uma mensagem para os seus munícipes. Olha, a mensagem que eu posso deixar é uma mensagem, novamente, de paz, de euforia, que o Ipu realmente vive um novo tempo e que essa cultura ela tem que ser construída não só com o prefeito, não só com os vereadores, mas com toda a população ipuense. Eu sei que tem aqueles que têm dentro do espírito o ódio, o rancor, a inveja. Isso a gente sabe que existe, mas eu quero falar para aquelas pessoas que têm no coração o amor, que têm no coração a vontade da paz, a vontade de colaborar, a vontade de ter orgulho de ser ipuense, que é isso que nós temos que ter, é amor à nossa terra, é ser ipuense acima de tudo, e é isso que eu tenho procurado construir dentro desse novo tempo, é essa linha de um orgulho de ser ipuense, com paz, com fraternidade, construir uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, uma sociedade em que as pessoas que têm mais dificuldade de viver sejam ajudadas por as pessoas que têm mais facilidade. Então isso é que é importante. A democratização, a verdadeira democracia está também na democracia social, em as pessoas terem um maior equilíbrio. A gente não tem nem tanto tão rico e nem tantos tão pobres. É isso o nosso objetivo e é essa construção que eu quero proclamar ao povo ipuense para juntos construirmos cada vez mais um novo tempo para a nossa cidade. Muito bem, amigos, nós encerramos aqui mais uma entrevista do Ipu Notícias e do Blog Cláudio Teixeira, nessa semana em que se comemora os 171 anos do município. Queria agradecer a todos, vocês que sempre estão conosco na rede mundial de computadores. Muito obrigado a você que está conosco aqui